Mais Saúde está de volta e vocês viram como é importante a prática de atividade física? Dr. Luiz Ovando, diante desse exemplo aí, nesse testemunhal que a gente teve, a gente vê agora muitas pessoas, até porque está chegando o verão, mesmo não sendo hipertensos, querendo começar uma atividade física daquela forma pesada, vão para a academia, buscam um personal. Fale pra gente se isso é certo, errado e os porquês, né? Porque a gente sabe dos impactos negativos que isso também pode trazer. Em relação ao Jaime, né, que fez esse depoimento fantástico, que é muito interessante, porque quando nós contactamos, que ele me procurou, ele era um hipertenso realmente muito grave. E o sucesso do tratamento do Jaime hoje, com níveis baixíssimos de pressão, né, ele praticamente está fora de risco, mas ele tem que continuar em alguns remédios. E isso mostra a perseverança. É uma das coisas que o hipertenso tem que ter. Perseverar no tratamento de forma regular. E aqui é importante para você que está ouvindo, existe uma diferença entre tomar remédio e tratar. Tratar é tomar o remédio na hora certa, não é obrigado que seja todo dia. Tem esquemas terapêuticos em que nós usamos dia sim, dia não. Sim. Mas tem que ter uma regularidade. E tem gente que acha que toma remédio e está tratando. É preciso atentar para esse detalhe. Roberta, sobre a pergunta que você fez, no que diz respeito à premência, à urgência de se adquirir uma forma física adequada durante o verão, não é uma boa prática as buscas artificiais de se alcançar a plenitude do ponto de vista físico. É importante que o indivíduo sempre faça o exercício. O exercício não pode ser visto como um elemento pura e simplesmente utilitarista, né? Eu vou fazer para chegar neste peso e fazer aquela coisa e me apresentar neste ou naquele baile, enfim, seja o que for em termos de evento social. O importante é que o exercício seja feito sempre. E se ele começou numa determinada época, seja gradativo. Porque nós não podemos esquecer de que o organismo, ele adapta. Né? E é preciso que haja esse processo progressivo de adaptação. Sim. Se não for assim, você submete o organismo a um estresse muito grande. E o estresse é prejudicial ao organismo quando ele sai num nível excessivo. Então, todas as vezes que eu me condiciono fisicamente, eu vou gradativamente dando pequenas doses de estresse capazes de serem suportadas. Então, esse estresse nada mais é do que um organismo capaz de tolerar aquela exigência. E isso, você que está ouvindo, é importante entender. Se você está cansado para subir uma escada, você não pode querer correr 500 metros subitamente. Isso vai te dar problema. Então, é progressivo. Então, tem que ter paciência. E uma vez adquirido a condição física, de condicionamento físico, é importante manter, porque se você para, você perde de novo, entendeu? Então, por que a gente insiste nisso? Porque só pode subir a pressão exageradamente, você pode ter arritmia, você pode ter um infarto do miocárdio, você pode ter inclusive um acidente vascular cerebral, além de perder o sentido, desmaiar, bater a cabeça, ter um trauma craniano. Enfim, não é recomendável fazer exercício subitamente e de forma desvairada, como de uma maneira geral as pessoas fazem, querendo alcançar a plenitude. Uma pergunta, qual é o tempo de adaptação do organismo, assim, para as pessoas que estão paradas ou que nunca fizeram atividade física? Qual é o tempo de adaptação do organismo? Roberto, é muito importante um aspecto, é que quando nós começamos, né, isso tem trabalhos científicos provando. Tem um trabalho alemão e um trabalho americano que diz que a nossa adaptação é dentro de 3 meses. Quem começa a fazer exercício no início corre risco. Por isso essa ênfase. E esses trabalhos americanos e alemães, eles mostram que a mortalidade no americano chega a ser, em quem começa fazendo exercício, e se fizer com um pouquinho de esforço, até 100 vezes mais para aquele determinado momento. Sim. Veja o perigo. Mas e agora, eu vou fazer exercício ou não vou fazer exercício? Tem que fazer, mas gradativamente.
Até dos 3 meses, você já reduziu significativamente esse risco de morte. A gente não pode negar, isso é evidência científica, né? E as pessoas têm que saber. Por isso a importância de você fazer progressivamente. Então, 3 meses é o tempo de você estar em forma. E daí para frente você começa a exigir do seu organismo, se você quiser ser maratonista, se quiser ser Ironman, ou Ironwoman, o que você quiser. Mas precisa ir progressivamente até os 3 meses e daí você começa a aumentar. E assim, diante desse imediatismo que as pessoas às vezes buscam, resultado físico, muitas pessoas procuram também medicações para emagrecer, usam estimulantes, né, para conseguirem render mais na atividade física, e a gente sabe que hoje, infelizmente, conseguem ter acesso a esse tipo de medicação livremente. E isso também é outro aspecto que pode levar à morte. Sem dúvida. Porque quando o indivíduo usa os chamados anabolizantes ou estimulantes, o que são os estimulantes? Os estimulantes nada mais são do que derivados adrenérgicos. É a adrenalina que nós fabricamos na dose precisa e que às vezes assim ainda diante de um organismo doente, a resposta é inadequada, é prejudicial. E quando o indivíduo não sabe qual é a necessidade do seu organismo e usa um estimulante para suplantar o cansaço, estimular excessivamente o coração, isso leva a lesões sérias, a vasoconstrição coronária, ou seja, entope a artéria ou cerebral, sobe demais a pressão, perde o controle da capacidade de autorregulação cerebral. Então, não se recomenda isso. E se falar nos anabolizantes, que são os hormônios, os androgênios de uma maneira geral, né, são elementos que estimulam excessivamente a célula epitelial a se replicar. E quando ela começa a se replicar excessivamente, acontece exatamente a chance de uma distorção, que é o câncer. Então, célula que se multiplica pela questão do DNA, ela pode replicar de forma anormal e leva também à possibilidade de câncer, principalmente câncer de fígado, que são células epiteliais abundantes. Então, a gente tem que ter isso muito claro e instruir a população, não dar medo, mas mostrar que não serve. E um outro aspecto que a gente vê muito e ouve muito falar, as pessoas misturando esses anabolizantes com remédios que são inibidores de apetite. Pior ainda. E oportunamente acho que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e é interessante a gente observar que todas as pessoas que usam isso, elas têm uma série de efeitos colaterais e é prejudicial. Então, estamos chegando a mais um final do Mais Saúde e com certeza das próximas pautas será sobre esse assunto que é muito importante até para o público jovem que anda fazendo muita besteira por aí. Então chegamos ao fim, amanhã estaremos aqui de novo com vocês.